Já está Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir aí no decorrer do tempo e que vai ficar aí nas redes sociais. Esse mais um episódio do podcast Verdade e Liberdade, que a ACC, Ação Conservadora Canoas, está realizando. Nesse dia, então, nós temos dois temas muito importantes e que suscita muitos debates. O primeiro tema que nós vamos tratar é sobre o ranchismo na religião. Mais precisamente, falamos em hegemonia cultural. E o segundo tema, também bastante atual, e que está aí nas redes sociais, trazendo muitos debates acalorados, que é sobre o PDL 03 de 2025, que fala da resolução do CONANDA, a qual ela trazia a aprovação de que poderia sim ser feito o aborto de bebês até 9 meses. Então, uma pauta bastante polêmica, e por isso, então, nós vamos tratar dessas questões num bate-papo aqui com os meus colegas, amigos e também membros da ACC. Eliezer, faça a sua apresentação. Boa noite, Nilce. Boa noite a todos os que nos assistem. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para o terceiro episódio do programa Verdade e Liberdade. Então, detalhando mais sobre o tema que a Nilce falou, nós vamos falar sobre o grancismo, o que é o grancismo e a infiltração dele na religião, especificamente dentro da religião cristã e nas suas duas principais vertentes, a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Então, fiquem com a gente que esse é um tema bastante interessante. E também aqui a presença do Silvio. Muito obrigado. Satisfação recebê-lo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, impressões. É um prazer estar aqui com os colegas de novo, com os amigos, né? Amigos já de longa data, é muito gratificante. Obrigado pelo convite, né? Vamos contribuir aqui na medida do possível, né? Porque aqui estou numa mesa, o Eliezer é um cara bastante completo nesses assuntos, assim, é um rapaz que a gente pode, né, aprender bastante com ele. E eu vou poder tentar dar aqui minha contribuição, né? E agradeço muito por esses dois temas muito importantes, né? Que é a infiltração da esquerda nas religiões, né? E essa preocupação que a gente tem, como eles distorcem, né, as questões religiosas, e a questão do aborto, que é sempre um tema importantíssimo, né? Quer dizer, é uma coisa que é uma luta que a gente não pode abdicar nunca, né? Então, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com o pessoal aqui de novo. Depois a gente vai fazer uma votação que é mais dos dois, aquele que é mais... Já te digo que eu e Eliezer. Porque assim, ó, ficam aí, né? Eu não sei muito, o outro eu também não sei muito, professor, né? Então, assim, ó... Professor de matemática. Exatamente. Então, eu acho assim, os dois são muito bem preparados para esse bate-papo. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. Bom, gente, então, sem maiores delongas, vamos começar, então, com o nosso primeiro tema. Exatamente. Que é sobre o grancismo. Isso. Eu acho que primeiro o que o pessoal precisa saber é o que é o grancismo. Esse nome vem do Antônio Gramsci, que foi o fundador do Partido Comunista Italiano, né? E ele teve uma ideia que acabou mudando muita coisa que se pensava sobre o marxismo. Porque em 1917 aconteceu aquela sangrenta revolução lá na Rússia do Lenin, que matou 30 milhões de pessoas, né? E o Gramsci, ele percebeu uma coisa: nem sempre é possível tomar o poder através da força, né, da opressão, né, econômica, né, ou repressiva mesmo, né, a força das armas.
Então ele trouxe uma ideia diferente, que é a ideia de adaptar o marxismo às condições específicas das sociedades ocidentais, né? Ou seja, as instituições democráticas, a forte presença da igreja, do cristianismo no Ocidente e do que ele chamava de cultura burguesa. Então o que ele dizia? Tu não pode ter só o poder repressivo da força para tomar o poder de um país. Tu tem que ter a hegemonia cultural, que traduzindo seria a hegemonia do pensamento das pessoas, do pensamento da sociedade. E para isso, precisaria se infiltrar em todos os aspectos da sociedade, em todas as esferas sociais, né? O Abraham Kuyper, ele gostava de usar esse termo, esferas da sociedade, né? Então, isso inclui a música, as artes, o que mais? A mídia, os sindicatos, simplesmente tudo, e também a religião. E no caso das sociedades ocidentais, o que se destaca é o cristianismo. Aqui nas duas vertentes que a gente tem mais fortes, né, no Ocidente, que é a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Então a igreja, por ser conservadora, né, sempre se tratou de uma grande barreira para as ideias revolucionárias do marxismo. Então, ele precisava também dominar mentes e corações, não apenas na mídia, não apenas entre os artistas, mas também dentro da igreja. Em todas essas esferas, ele falou que precisava de intelectuais lá dentro. Então, tem que ter os intelectuais, as autoridades dentro da mídia, né, dentro da imprensa, dentro dos sindicatos, pessoas que são referências e que sirvam de influenciadores. E a mesma coisa acontece dentro da igreja. Então, ali vai precisar de padres, pastores, teólogos que estão comprometidos com a causa socialista, né? Que ajudem, então, a mudar o pensamento conservador, o pensamento tradicional dentro da igreja. Então, existem, né, dois movimentos que eles já estão há muito tempo em andamento, né, dentro da Igreja Católica. Daí eu vou pedir que vocês falem um pouco, né, que eu sei que vocês são católicos, praticantes, devotos, né, fervorosos, que estão lá, né, conhecendo a vida da igreja. Como que isso acontece dentro do ambiente católico? E existe uma vertente um pouco mais recente também, que influencia o cristianismo protestante, que é a teologia da missão integral. Então, nós temos a teologia da missão... Como é que é o mesmo nome? Da libertação. Da libertação. Teologia da libertação. E nós temos dentro da missão. Dos meios evangélicos a missão integral. Então, tu poderia falar um pouco? Não sei. Eu gostaria de reprisar a importância desse pensamento revolucionário. Porque Gramsci usou todo o conhecimento e todo o estudo de uma vida inteira de Marx e adaptou isso de forma de realmente efetivar, né, instrumentalizar esses núcleos, né? Então, na educação, na mídia, na religião, na cultura. E isso é evidente, isso a gente enxerga. É eficiente, né? Não é algo assim, né, por acaso existe. Não, existe, está aí e nós conseguimos identificar exatamente dentro desses contextos que foi colocado. E já vou puxar aqui o assunto com o professor Silvio, que eu sei que ele é, como professor, grande estudioso e, né, e também tem o conhecimento. Eu quero também que ele fale um pouquinho também na educação. Nós estamos falando sobre a religião, mas também é importante trazer um pouquinho desse pensamento revolucionário, dessa hegemonia cultural, dentro da educação. Muito bem. Porque a educação é ali a base, claro, onde tudo começa. E depois aí, segue aí, mas a sementinha é jogada lá. Então é importante também a gente, sem se estender muito nessa questão da educação, para a gente realmente tratar do tema o qual foi citado, né? O qual nós estamos aqui determinados a discutir, né? Perfeito. Feito, Silvio, então, à vontade. Então, achei muito interessante essa introdução do Eliezer,
E eu até queria fazer algumas considerações, aliás, porque assim, ó, o Gramsci é um italiano, certo? Sim. E ele tá no meio italiano lá, claro, é incontestável que a religião católica era bastante predominante, apesar de ter havido muita influência comunista lá, né? O comunismo, eu não sei, é, ele cresceu muito dentro da Itália também, né? Sim. Inclusive tem, não sei se vocês conhecem, Dom Camilo e os Cabeludos. Não. Eu acho que eu não quero me enganar aqui, depois me corrijam, é Giovanni Guareschi, que é o escritor. Então era a história de um padre, era uma cidadezinha. Até curioso é o seguinte, esse cara é um jornalista, e aí ele estava com o prazo apertado e ele tinha que entregar um trabalho e ele não sabia o que fazer. Aí ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a escrever a história da minha cidade. Uma cidadezinha pequena da Itália. Então ele pegou a história da cidadezinha, casos típicos da cidade, que era o padre contra o prefeito que era comunista. E eles eram muito amigos. Então é toda disputa. Então esse contraste é muito interessante, né? Porque aí a gente também entende essa questão dos comunistas e os católicos, digamos assim, ou a igreja, né? Na época ali. Então toda essa questão do Gramsci aí, provavelmente, aí eu já faço uma especulação, provavelmente ele deve ter percebido, falou, não vai adiantar a gente aqui sair matando católico. A gente vai ter que dar uma subvertida aqui nesse negócio. E eu acho que toda essa questão também, porque todo o marxismo também ele explode em função também de toda uma bagagem iluminista, né? De toda aquela Revolução Francesa. Toda essa questão, ela criou as bases para que isso acontecesse, né? Ou seja, minou a educação, né? Todo o iluminismo começou a criar uma série de mentiras sobre várias questões morais, históricas, e minou a educação. No Brasil, a gente tem o caso do Pombal lá também. Eu estava lendo aqui, tem uns dados, depois eu posso passar Terreno aqui. fértil, né? Simplesmente acabou com a educação, acabou com a educação. Então, assim, ó, no momento que você quer fazer uma revolução cultural, uma hegemonia cultural, a primeira coisa que você faz é minar a educação. Minar Sim. todos os meios de formação e educação. Você perde, até eu acho que um termo que a gente pode usar para a igreja também é tradicionalismo, né? É um tradicionalismo saudável, né? O termo saudável de tradicionalismo manter a tradição. Então, quando você mina essa tradição, você perde essa tradição, as pessoas ficam sem apoio, e aí qualquer ideia nova pode desestabilizar, né? É o que a gente vê hoje, né? Então, essa infiltração da esquerda, e aí é curioso também, eu fico até curioso de entender como é que foi essa transição de Gramsci para essas coisas mais próprias hoje da infiltração de esquerda, e aí a gente vai falar, né? Vai ser outra Boff, rodada aí que a gente vai ser trazer. Mas antes disso, eu quero trazer a vocês aqui essa informação importante. Nós temos aqui o logo da CC, nós estamos uniformizados com as camisetas e temos aqui uma xícara também, caneca, né? E o Silvio foi o primeiro presidente da ACC. Uma honra muito grande. Então a gente vai abrir assim um pequeno parêntese para o Silvio falar um pouquinho sobre a ACC. Tá nós estamos hoje aqui vestidos a rigor para fazer, e justamente porque nós estamos aqui com essa importante missão de trazer formação, conhecimento, informação. Com a palavra, Silvio. Bom, todos vocês me acompanharam, na verdade nós crescemos juntos na CC, né? Sim. Todos juntos aqui, então assim, eu tive a honra de ser o primeiro presidente, mas nós compartilhamos os mesmos anseios, né? E acho que é importante, então, até fazer esse parênteses sobre a CC, né, Nilson? Justamente qual é a nossa proposta, né, enquanto a CC, é justamente movimentar a sociedade. Eu acho que a palavrinha, né, que eu usei até numa reunião nossa ontem, catalisador, né? Catalisador para fazer com que a sociedade, as pessoas, se envolvam com os problemas da cidade. Então a gente quer fomentar essa participação das pessoas e, ao mesmo tempo, fornecer, ajudar a debater as ideias, né? Fermentar ideias, ventilar ideias, incentivar as pessoas. Então, o papel da CC não é resolver os problemas, mas é ser um meio
aonde os problemas vão ser discutidos e, de repente, vão surgir ideias, surgir possibilidades. Então, acho que esse é o principal papel da CC. Por isso, a CC gosta de tratar de vários temas, né, Elias? A gente gosta de... Todos os assuntos nos interessam, educação, saúde, transporte, seja economia, emprego, trabalho, né? Então, porque isso que dá vida para a comunidade. E essa integração das pessoas que eu acho que todos nós sentimos falta, né? Claro, a questão política também é importantíssima, né? Não deixa de faz parte da pauta. Só que a CC justamente ela trata desse tema. A CC não é um partido político, não vai ter uma atuação como partido político, porém ela quer tratar das ideias políticas. Suprapartidária, né? Tá lá no nosso estatuto, estamos né? Além, acima. Então a gente também quer dar esse suporte, né? Isso. Silvio, professor Silvio, muito obrigada. E mais informações sobre a CC, eu convido vocês a procurarem lá no Instagram, Ação Conservadora Canoas, no YouTube, onde vão ficar todas essas lives, esses podcasts, essas informações. Vai estar lá, sigam lá, se inscrevam no canal, é importante a participação. Quanto mais pessoas colocarem um ok lá, um joinha, mais alcance nós vamos chegar, né? Mais alcance, mais longe nós vamos chegar. Facebook também, né? X também, Eliezer? Não, principalmente o Instagram, né? Instagram. O pessoal tá usando mais é o Instagram, pode... Mais Instagram. Digita lá AC_Canoas, é o primeiro perfil que aparece, é o nosso ali. AC, Então, Ação segue pra dar essa Conservadora, tá? Então é isso aí. Mais informações a gente vai lá nas nossas redes sociais. Acompanhe, não deixe de nos procurar lá. E fica o convite, né, Nilson? Convite para as pessoas claro. que querem também participar da CC, para se uma pessoa tem um ideal, né, de querer contribuir com a sociedade, querer contribuir com o debate, de querer vem conversar com a gente, né? Nós queremos montar grupos de estudo também, é uma intenção, né, para debater temas específicos, educação, economia, política, né, para ventilar ideias. Eu acho que isso que move a sociedade. Esse bate-papo, né? Exato. Estamos abertos a receber novos membros. Então, nos chame lá, certo? Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui sobre granjismo. E eu quero provocar aqui o Eliezer falando assim um pouquinho sobre Você disse que lá hoje muito acontece, enfim, você enxerga, e como você enxerga, em que momento isso acontece? Isso tem algumas referências que qual você pode nos passar também enfim, nós sabemos, né, que tem aí os influenciadores. Sim. Né? E eles têm, sim, aquele número, assim, aqueles seguidores, né? Aquela multidão de seguidores. E ali, né? Então, é muito importante que as pessoas enxergam e consigam entender, né, as nuances desses pensamentos. Aliás, fala um pouquinho como acontece a teologia da missão integral, é isso? Missão integral. Ela já Missão integral. Missão integral. Ela já é bastante antiga, assim, é de senso comum, assim, que o fundador foi um teólogo chamado René Padilha. René Padilha. É um equatoriano, né? Então ele é a principal influência dentro da América Latina, da missão integral. Nós também temos o Samuel Escobar, que ele foi inclusive líder estudantil, é um peruano. E no Brasil, existem alguns nomes bem conhecidos, como Robson Cavalcante, o Ariovaldo Ramos, que é um lulista fanático, assim, ele defende o Lula de todas as formas. Como é o nome? Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos. Foi um nome bastante influente nos anos 80, nos anos 90. Hoje até que não é tanto assim, né? E mais recentemente também nós temos o nome do Ed René Kivitz, que até alguns meses atrás ele era o pastor-presidente da Igreja Batista da Água Branca, Pedra Branca, não lembro muito bem o nome. Mas ele também é conhecido por uma série de heresias, de falsos ensinos que ele coloca, isso no âmbito teológico, e ainda, para piorar, existe o âmbito político, que ele é um cara totalmente de esquerda,
Eu tive a experiência de ler um livro dele há um tempo atrás, na época que eu trabalhava no shopping aqui de Canoas. Então, eu trabalhava justamente na livraria e eu encontrei lá um livro chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. Era um estudo sobre o livro de Eclesiastes. Que interessante, né? As pessoas falam um pouco sobre o livro de Eclesiastes. E aí eu peguei o livro para ler. E lá pela metade do livro, ele pega e faz um discurso, e no meio daquele discurso ele defende o Marx. Eu achei aquilo muito estranho, sabe? Porque ele era uma pessoa bastante respeitada, assim, entre os evangélicos, assim, né? E aquilo, na verdade, era uma máscara. Como a gente tá falando do Gramsci, né? E quando a gente fala de infiltração, a gente tá falando de algo que é feito de forma dissimulada. Então, a princípio, ele entrou de forma dissimulada, a influência dele. E agora, se tu procurar esse nome no YouTube, na internet, tu vai ver que um monte de absurdo, sabe? De coisas que ele conta. Então, ele é um nome bastante conhecido. Então, a missão integral, ela, dentro da igreja evangélica, ela tem um propósito equivalente ao que a teologia da missão, não é missão, né? A teologia da libertação tem dentro da igreja católica, que é a de trazer a parte social, né? De enfatizar o social dentro da igreja. Eu acho isso um pouco complicado, assim, porque não é que a gente não se importe com a parte social, com ações sociais e tudo mais, porque isso está na gene da igreja. A gente pega ali 1 Coríntios 13, está falando sobre a caridade, sobre o amor, a gente tem que ter isso com todos, né? Então já é algo inerente do cristianismo. Não precisaria existir movimentos para se falar a respeito disso, né? Mas eu entendo, pelo menos, não sei qual que é o entendimento de vocês, assim, que a missão principal da igreja é pregar o evangelho. O social, ele vem junto, né? Ele vem de mãos dadas, mas a missão principal é tu pregar a mensagem de Jesus e tu dar o teu testemunho disso fazendo as boas ações. O problema é que quando tu enfatiza só o social, tu vai deixando o evangelho de lado, até que ele simplesmente se some, né? E Jesus passa a ser só um personagem secundário lá dentro, em vez de ter a centralidade da mensagem. Então, esse é o grande problema que eu vejo desses movimentos que tentam introduzir, né, o socialismo, que depois a gente sabe que se transforma em marxismo e em comunismo, em suas vertentes mais autoritárias, né? Então, na verdade, é uma armadilha. A gente está falando de algo bom, que é pensar nos pobres, pensar nos mais vulneráveis, mas é uma armadilha para que a principal mensagem e a autoridade, né, do evangelho seja deixado de lado em prol do social, muito entendeu? Bom, muito bom. Eu quero te fazer uma pergunta e depois ao Silvio essa mesma pergunta. E eu gostaria que tu me respondesse se tu acha que a teologia da missão integral é um instrumento político. Sim, isso eu posso dizer com todas as letras. Ele parece ser algo que está preocupado com os pobres, né, com os mais vulneráveis, mas ele tem todos os aspectos assim de um movimento político. Então, engana algumas pessoas, eu acho que nem algumas, acho que é muitas pessoas, na verdade. Mas ele também pode ser facilmente desmascarado. Agora, simplesmente num bate-papo, como a gente está fazendo aqui agora, o movimento ele é desmascarado. Então a gente sabe que ali a preocupação, na verdade, no fundo, não é com os pobres, não é com os vulneráveis, não. É um cavalo de Troia que tu vai colocar dentro das igrejas para que as ideias marxistas, as ideias comunistas se disseminem lá dentro, porque a gente estava falando do começo ali sobre a hegemonia cultural, que é uma hegemonia de pensamento. Então tu vai mudar o pensamento das pessoas lá dentro, pensamento conservador, cristão, de forma que eles aceitem a parte política. E daí ali tu vai ter o pessoal votando na esquerda, votando no PSOL, mesmo eles defendendo um monte de coisa que é contra a nossa fé. Os valores, né? Contra os valores da nossa fé. Muito bom. Era isso que eu queria ouvir de você. Agora, Silvio, exatamente essa retrospectiva, teologia da libertação dentro da Igreja Católica, se tu enxerga se isso existe ainda hoje dentro da Igreja Católica, será que existe, Silvio?
Bastante, né? Infelizmente, E em que momento você enxerga? E mais ou menos essa mesma linha, assim, para a gente fazer essa comparação aqui. Na verdade, não é comparação, na verdade, são duas informações, duas linhas, né? Sim. Mas que a gente está encontrando. Mas são É um mesmo movimento que se adapta para. Junto, né? Essa parte. a tentativa de infiltração Exatamente. nos evangélicos. Isso, tem a sua católicos forma, também. Nos católicos também. Isso, né? Então, você falando dos católicos. Então, assim, bom, não sou um especialista na área, né, gente? Então, não sou um especialista em teologia da libertação, mas falo como um católico que vivenciou muita coisa e que a gente conhece um pouquinho de história da igreja no Brasil, conhece um pouquinho da história do comunismo no Brasil, né? A gente acompanha um pouco essa questão. Então, assim, primeiro, eu acho que é importante, eu vou contar uma historinha que isso aconteceu comigo, como aluno, num colégio católico que eu estudei, onde um professor que dava aula de religião, ele não era padre, então ele vinha, nada contra, mas ele vinha um sandália franciscana, vinha meio mal vestido assim e tal, né? Aqueles, desculpa, bem o cara 68 assim, né? 68, sabe aquele pessoal meio bicho grilo, 68? Era o professor de religião lá. E aí, uma coisa que me chocou foi a questão da passagem do Mar Vermelho. Ele tratando da passagem, falou que foi um fenômeno natural. Veja, aquilo lá não foi Moisés. Mais ou menos que ele deu a entender isso, eu estava na 8ª série. Não foi, veja, não foi que Deus, é que aquilo lá tem um vento que ele vem de vez em quando, ele empurra o mar, e aí eles conseguiram passar. A gente é criança naquele tempo, né? Mas aquilo eu já fiquei com... É aquela coisa que a gente chama de, desculpa... Podia perguntar como é que os egípcios se afogaram, então. Pois é. Os que eles não sabiam do fenômeno, né? Os caras moravam lá. Não, enfim, claro, é uma coisa absurda, mas aí a questão é justamente a sutileza da coisa, essa, né? E querer trazer, eu acho que aí entra essa questão da teologia da libertação. Inclusive, estava ouvindo hoje uma palestra do padre Paulo Ricardo sobre uma heresia antiga, monofisismo até, que é... Bom, e aí assim, ó, ele estava comentando justamente isso, que hoje, porque no catolicismo Cristo é Deus, para os evangélicos também, certo? Sim. Então, e hoje, qual é o grande mote? É que Cristo não é bem Deus, ele é um grande cara, né? Ele é um intelectual, ele tem umas ideias, ele conseguiu tocar de mim, mas ele não é, ser Deus é um exagero. Por quê? Porque existe um caminho aí para uma religião universal, né? Sim. Globalizado. Exatamente. Tu não coloca ele como um único caminho, mas como uma opção. Exato, todos os caminhos valem. Então, mais ou menos isso, né? Quer dizer, então, a base da coisa é por aí. E aqui no Brasil ainda, a coisa é complicada, porque o brasileiro, infelizmente, a gente tem que assumir isso, né? O Rafael Falcão fala que nós temos 80%, e aí eu concordo muito, confio muito no que ele afirma, de ser 80% de analfabetismo funcional. É muita coisa, hein? E nós não estamos falando de povão, nós estamos falando de 80% de analfabetismo. Para quem não sabe, analfabetismo funcional é a pessoa que lê e não entende o que está lendo. Não sabe. Até sabe juntar as letrinhas, ler aquilo ali, mas não consegue concatenar a ideia. E nós não estamos falando de pessoas que não tiveram escola, nós estamos falando de doutores, jornalistas, políticos. Imagina médicos, né? Analfabetismo funcional. Então, o problema do Brasil é justamente é um terreno fértil para você distorcer ideias e criar mecanismos vamos lá, que hoje é os mecanismos de joinha, né? Você faz uma coisa midiática, né? Você quer estar na mídia lá, então você está defendendo os negros, está defendendo lá as minorias, você está defendendo as mulheres. Só que não conhece nada de história, não conhece nada do que realmente aconteceu, não sabe. Até hoje me surpreendi, eu fiquei com vergonha. O cara contando quem foi Constantino. Constantino, muita coisa boa que ele fez com relação a escravos, com relação a mulheres, com relação a costumes. O imperador? O imperador Constantino proibiu as matanças lá, os espetáculos com derramamento de sangue. Ele é o que acabou com séculos de perseguição, na verdade. Também. 312 depois de Cristo. Exatamente. Ele acabou com a perseguição da igreja e tornou o cristianismo tolerável dentro do Império Romano. Exatamente. Coisa boa, a gente está voltando bem longe lá, né?
Mas assim, ó. E aí, como é que entra a história? Aqui, claro, o viés. Aí tem muitas questões, inclusive eu trouxe aqui, né? É um livro antigo, eu conheci até o Frei Boff, que foi um dos grandes mentores aí da teologia da libertação no Brasil, né? No Brasil. Tem um cara anterior aí, que é o Gutierrez. Gutierrez, né? Mas eu talvez tenha sido o mentor deles. Foi. Só que esse cara aqui, o Frei Boff e o... É uma sequência, né? Frei Mas Beto já ali, tem antecedentes, então, antecessores. E o Frei Boff, assim, ó, é interessante. Então, o Brasil ele tem um problema, porque o Brasil já... a questão da Igreja Católica no Brasil, primeiro que ela como é que era o regime os padres eram contratados pelo Império. Sim. Era o imperador que escolhia quem era o padre e quem era o bispo. Regalia, era o termo, tem aqui, desculpa, me fugiu agora. Eram os regimes que existiam aqui. Então, na verdade, ele era um funcionário do Estado, tá? E aí, com Pombal, a coisa ficou pior. E assim, existia uma questão moral terrível, né? Inclusive, era normal os padres terem filhos. Muitas eclesias viviam maritalmente, todo mundo sabia. E eram ligados a coisa tipo maçonaria. O próprio Frei Caneca era maçom. Né, tinha 3 filhos e criou os 3 filhos. Ele criou os próprios filhos no lugar. Então, assim, eu acho que toda essa questão moral, né, que já veio com essa bagagem, cria uma base onde as pessoas não conhecem. E aí vamos chegar no ponto importante. Como as pessoas não têm formação, não conhecem a fé, não conhecem a história, né? Hoje a gente, graças a Deus, agora tem grandes pessoas aí, Lucas Lancaster, o próprio professor Marcelo Andrade, né? O Eliezer me ajuda a citar mais gente, é o Omar Mansura, viu? Um rapaz aí sobre a história da Revolução Francesa, e aí ele cita inclusive como os padres ajudaram a fazer a Revolução Francesa, porque na França existia o tal do galicanismo, tá? Esse termo aqui, galicanismo, né? O galicanismo da Igreja Brasileira. Bom, aí não é o caso da gente aprofundar e entrar nessa questão agora, mas assim, ó, tudo isso criou toda essa base fértil para que as ideias granchistas, marxistas, pudessem florescer. Perfeito. E essa visão, então, eu acho que num resumo assim, uma síntese, Nilson, qual é a preocupação que nós temos, né? É que as pessoas não entrem nesse discurso desse excessivo racionalismo, né? Na Igreja Católica, Cristo está vivo, presente na hóstia consagrada, em corpo, alma, sangue e divindade, né? Nós dizemos isso na comunhão. Todas as missas. E a igreja é Cristo, a igreja não é outra coisa. Então ela passou 300 anos inicialmente combatendo heresia justamente por causa de erros, que diziam uns que não, ele é Deus, mas não é bem homem. Não, ele é homem, mas não é bem Deus. 50% né? Deus, 50% homem. Então assim, ó, e mais outras coisas absurdas, né, que a igreja falou, não, peraí, não é isso. E tudo baseado no evangelho, baseado nas questões, né? Então assim, ó, então a preocupação é justamente que as pessoas não se deixem influenciar, como o Eliezer bem colocou, as questões sociais, né? Muitas vezes elas servem de fachada, só que as pessoas têm que olhar, né? Ver, pô, será que é realmente uma preocupação social ou isso está servindo só de subterfúgio para o cara se infiltrar ideias e será que ele vive isso, essa preocupação realmente, né? E outra coisa, só para finalizar, na Igreja Católica, São José Maria já falava isso, né? O padre fala de Deus, ele não fala de outro assunto. Não fala de outro assunto, é de Cristo e de Deus. Só assuntos relacionados com isso. Então, eu não sei se é dele essa frase, mas eu achei, é uma frase que me marcou muito. O católico tem o direito de ver no padre outro Cristo. Então, quando ele está lá assistindo a missa, ele tem que ver Cristo. Ele não tem que ver o político, ele não tem que ver o sociólogo, não tem que ver o filósofo, não tem que ver o orador, irmão. Não, ele está vendo Cristo. Muito bom, professor Silvio. Sempre aí nos dando, né, nos passando muito conhecimento. Capaz, e a pergunta que eu quero lhe fazer, a mesma que eu fiz foi Eliezer. Então, o que você me diz de que a teologia da libertação é um instrumento político da Igreja Católica? Olha, vamos lá. É que a palavra político, né, ela tem vários sentidos, né? Partidário.
Então, assim, ó, o que eu. Pois é. Como é que vamos colocar essa questão? Com certeza, Nilson, eu acho que essa. Como tem essa infiltração marxista, e o marxismo É é uma socialista. ideologia Socialista. política, então não tem como fugir, né? Agora, assim, ó, o que é preciso preservar aí? Eu acho que a própria formação dos católicos e do próprio clero no Brasil, que foi muito destruída, Sim. foi muito. Sim. Então, assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas muitas vezes elas não estão imbuídas realmente de um caráter. Às vezes elas estão bem intencionadas, né? Agora, claro, de bem intencionado o inferno tá cheio, né? Boas intenções. Agora, é claro que a pessoa teria que se formar. Então, assim, ó, é aquela velha máxima do catolicismo, né? A gente condena o pecado, mas perdoa o pecador, Pecador. né? Então, assim, o pecado realmente existe ali, né? A ideologia da libertação É uma heresia. é uma roubada, né? Dentro quando ela se afasta dos princípios que a igreja determina. E ponto. Isso não é, né? O Boff quis transformar isso numa luta contra o Papa, contra a igreja, né? Que está sendo perseguido, Inquisição, toda aquela história, né? E a gente sabe que, na verdade, ele que estava se afastando. Sabe que eu vejo uma nuance dentro da missão integral dentro das igrejas evangélicas. Tem duas divisões principais, né? Duas linhas principais, que são as históricas, as igrejas oriundas da Reforma, lá, que são as luteranas, as presbiterianas, as anglicanas. A anglicana não é, mas tá na linha das históricas, né? Elas são mais suscetíveis, né, a missão integral, a teologia da missão integral, do que as igrejas pentecostais. Então tu vê um conservadorismo muito mais forte, uma resistência muito mais forte a ideias de esquerda dentro das igrejas pentecostais do que das igrejas mais tradicionais. Eu não sei exatamente por que isso acontece. Eu imagino, eu imagino assim, porque a linha de pregação das igrejas pentecostais, elas dão ênfase para o futuro, né? A tua vida no céu, eternidade. Perfeito, e tudo mais, e questões mais espirituais. Tu trata de assuntos mais transcendentais e não deixando de lado o social também, porque daí é só tu pegar o que Tiago diz lá, né? São Tiago diz, a fé sem obras ela é morta. Então não adianta tu falar que tu crê nisso se tu não demonstra com as tuas obras, né? Perfeito. Então a gente vê que existe uma resistência muito forte dentro das igrejas pentecostais contra a missão integral e consequentemente contra o socialismo, né? E isso eu vejo que é um grande desafio para os intelectuais de esquerda, porque eles não conseguem se infiltrar tanto quanto eles gostariam. Interessante. Né? Mas a gente sabe que eles são pacientes, né? Eles são pacientes, tem bastante. E assim, é importante. Por isso que nosso trabalho de alertar, né? É importante que a gente saiba que nada é por acaso, né? Essas teorias, elas não surgem assim, de repente toda a sociedade vai começar a pensar diferente. Não, isso foi uma construção. Sim. Né? Um processo de engenharia social feito há muitos anos e com todo aquele método sutil, porque como Eliezer bem falou, ele chega meio que de costas, né, para não assustar, mas aos pouquinhos vai se revelando, e o objetivo é fazer a revolução, é o que eu digo. E o que eles mais querem e está na meta é a destruição da civilização ocidental. Não, bem lembrado isso. E assim, uma coisa importante falar, né? O Frei Beto e o Boff eram amigos pessoais do Fidel, né? Amigos. E se você pega o filme do Papa João Paulo II, a história do Karol Wojtyła, né? Papa João Paulo II, muito importante. Você vê a KGB. Foi um ícano. A KGB botava. A KGB botou um gravador no confessionário. Ficava ouvindo as confissões. Era um absurdo, né? Quer dizer, então você vê, claro, tudo. As coisas não são. Não são por acaso. Não são assim, não. Eu tive uma ideia, eu acho que eu tenho que ir pela teologia. É uma instrumentalização. Você vê que a coisa é. Agora, claro, a gente não pode julgar
a consciência das pessoas. A gente não sabe, né? Exatamente. Agora, claro, você pode A julgar os gente fatos, pode- pode você ver, e os fatos, A né? Os gente fatos pode mostram considerar, as né? atitudes, né? Eu ia observar um vídeo que tá rolando aí de novo do Lula, um vídeo bem antigo dele, né? Que ele tá falando assim, a gente vai tomar o poder, o Brasil vai ser um país socialista, mas isso é coisa para daqui a 30, 40 anos. Sim. Então, ele sabia o que estava fazendo, ele Mas, sabia claro, que era um processo nós demorado. que não sabíamos, nós que não a gente tira ele pro entendíamos. idiota, né? Mas ele sabe muito bem o que estão fazendo. Entendeu? Exatamente. Uma coisa que Com também que eu certeza. queria falar com vocês, porque foi um dos questionamentos feitos, acho que por você, Eliezer, que você falou assim muito que é tão sutil que aí às vezes você fala e tem isso, então muito aquela coisa do pobre, né? De usar o pobre como vítima. Sim. Né? E fazer. Então tá, a igreja vai fazer justiça social. Concorda que no teu caso é justiça social que se faz ou é caridade? Porque eu não consigo enxergar que se faça justiça social. Vou colocar uma situação hipotética, tá? Vamos considerar que, claro, ser pobre é algo que pode acometer com qualquer um de nós. Agora, o contexto que levou essa pessoa a se tornar, né, uma pessoa que depende, né, da boa ação dos outros. Então, pode ter sido um acidente, né, pode ter sido uma doença, pode ter sido um desastre, enfim, tantos motivos que às vezes são involuntários. Mas também tem aquela questão assim, o cara é irresponsável, o cara não trabalha, não gosta de trabalhar, né? A pessoa não ganha R$1.000 hoje, vai lá, amanhã não tem mais nada, né? Gasta, né, desenfreadamente. Então, assim, claro, daí o que a igreja diz? Vamos fazer justiça social? Ou vamos fazer caridade? Então, existe em algum lugar dentro da Bíblia, dentro da igreja, a palavra justiça social, ou a gente ouve falar em caridade? Não sei se eu consegui fazer vocês entenderem que existem duas palavras e o conceito de justiça social está muito banalizado na igreja, né? Então a gente não faz justiça social. A gente sabe, bom, se aquela pessoa é pobre porque ela tem culpa, isso já está acontecendo uma justiça. Está se fazendo justiça por ela ter tido ações que não foram, né, virtuosas, né, enfim. Então, mas a igreja não diz assim, não ajuda. Não, a igreja diz não. Nós temos que ser caridosos, nós temos que ser misericordiosos, porque Jesus também é misericordioso conosco. Nós pecamos todo dia, mas todo dia a gente pede e Jesus nos perdoa. Na verdade, se arrepende. Então, é essa coisa da misericórdia. Então, nós usamos de misericórdia quando nós vamos ajudar alguém. Só que muitas vezes, eu digo a esquerda, né? A esquerda, esse movimento, essa revolução, ela usa a justiça social. E ela então, esse conceito está em tudo, justiça social. E o mérito é colocado esquecido. Então, não, eu sou estudioso, eu fui atrás, eu conquistei. Não, isso não importa. Vamos fazer justiça social. Não que a gente não deva fazer. A igreja sempre foi, digamos, a instituição que mais ajudou, que mais ajuda. Tanto a católica como a protestante, qualquer vertente, são solidárias. São solidárias com os necessitados. Mas não essa questão de justiça social. E sim da caridade. Isso que a gente precisa deixar claro. São conceitos assim, uma linha muito tênue, mas que a gente precisa trazer isso à luz, porque senão fica uma situação assim, bom, eu sou solidária, eu ajudo as pessoas, mas eu uso de caridade com as pessoas, né?
Eu não vejo o pobre como uma vítima da sociedade. Eu vejo o pobre como uma pessoa digna de caridade. Eu vou ajudá-lo. Nessa mesma linha que Jesus nos ajuda. Jesus nos perdoa, né? Então, e merece, sempre merece, se a pessoa se arrepende, o pecador se arrepende, tem, né? Por que não? Recomeça, começa de novo. Agora, ser vítima, então isso é um conceito que também trata, assim, é trazer o pobre como muito aquela coisa de ser vítima e não pensar no mérito, na superação, no próprio conceito de misericórdia, que é o conceito da Igreja Católica, pelo menos é o que eu entendo. Não sei, talvez eu divaguei um pouco, não sei se eu fui prolixa, mas pelo menos a gente conversou um pouquinho. Não, é bem interessante, assim, porque, olha só, eu lembro da passagem que vem uma mulher com um perfume caríssimo, que ela queria fazer uma homenagem para Jesus, e ela quebra aquele vaso de alabastro, que era um perfume extremamente caro, para colocar nos pés de Jesus. E aí o que Judas fala? Tu podia pegar e vender esse perfume por 300 denários, lembrando que um denário é o equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, aquele perfume valia 1 ano de trabalho. Eles podiam vender esse perfume por 300 denários e dar aos pobres. E o próprio texto ali do Evangelho de João diz que não era porque ele estava preocupado com os pobres, é porque ele era o tesoureiro ali dos apóstolos e ele roubava o que era lançado lá. Então, eu brinco que ele foi o primeiro esquerdista da... Porque o discurso dos pobres, para o que colocar lá para os pobres, ele pegava, né? Então a gente já viu isso acontecer bastante. Mas estava no Evangelho, quem foi na missa domingo lembra do Evangelho do sacrifício dos animais, que o fiel ia lá e oferecia o sacrifício, só que o animal não era sacrificado na frente de todo mundo. Eles levavam a fazer uma avaliação no animal. Aí geralmente eles diziam que o animal não era próprio. Só que daí eles usavam para outras coisas, né? E assim por diante. Eu sei que seu padre nos contou, né? E eu sei sim. Então acho que mais ou menos nessa linha. Mas assim. o ponto é a resposta de Jesus. O que Jesus falou para Judas? Deixa ela em paz, porque os pobres sempre terão convosco. Ou seja, ele não está prometendo ali, através de uma justiça social, acabar com os pobres. Tipo, vocês vão ter bastante oportunidade de ajudar eles, porque eles vão sempre estar aí. E isso acontece porque existe uma realidade que as pessoas não gostam de lembrar, mas que é real, não tem como tu fugir disso. As pessoas não são iguais. Nós somos iguais no sentido ontológico, todo mundo é igual diante de Deus. Mas nós não somos iguais, como mesmo tu falou, né? Tem pessoas que vão trabalhar mais, que vão estudar mais, e elas vão ser mais bem-sucedidas, entendeu? Se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo agora, toda a riqueza do mundo, e dividisse de forma igual para todo mundo, em pouco tempo, esse dinheiro ia estar de novo nas mãos dos mais ricos. Porque é a forma como eles sabem trabalhar, entendeu? Sim. E vai ter pessoas que são pródigas, né? Que gastam à toa. Então, o conceito de igualdade financeira, ele é ilusório, ele não existe. Então a gente tem essa frase de Jesus. E isso acontece muito, porque de equivaler, de igualar o conceito igualdade e justiça. Sim. Que são duas coisas são diferentes. São totalmente diferentes. Perfeito. Essa questão da pobreza é um tema bastante complicado, mas eu acho que o Eliezer foi muito feliz aí nisso, porque realmente, né, eu acho que Deus distribuiu no mundo aí, tem ricos e pobres, não é essa distinção, não, né, para que para que as pessoas convivessem. Eu acho que isso também faz parte dos planos de Deus, né, de alguma maneira, né, porque nós somos responsáveis uns pelos outros, né, de alguma maneira. Então, a questão da pobreza, ela é algo, digamos assim, que está nos planos de Deus, né? Eu não vejo... Inclusive, mas tem uma coisa que São Paulo fala, né? Também, aproveitando, lembrando aqui, São Paulo, que quem não trabalha não come. Né? Exatamente. Então, acho que aí vai bem por aí. Quer dizer, a questão da pobreza, e assim, ó, veja, Cristo condena explicitamente também, né? O próprio hino do Magnificat da Nossa Senhora, né?
derrubou dos tronos poderosos e tal, né? Então, essa questão da pobreza, é claro, eu acho que ela tem mais a ver com a questão das questões das virtudes morais, né? Das virtudes que as pessoas cultivam, não é o fato em si de ter ou não ter o dinheiro, né? São José Maria falava, a pobreza não é não ter as coisas, é não ser apegado a elas, né? Conceito, né? Então, E prosperidade não é ser rico também, é não te faltar nada. Ou seja, tu ter contentamento, que é uma palavra que as pessoas não criar não tá mais na moda essa palavra. Não criar necessidade, né? Porque bem por aí. Muito bem, gente. Eu acho que a gente deixou vocês muito mais confusos. Mas pelo menos a gente falou bastante. É para estudar mais. É para estudar mais. Mas esse bate-papo é instigante. Longe, e se ficou dúvida, se ficou alguma coisa a mais, nos procure lá. E a gente vai trazer novamente esses temas aí que fazem, né? Que suscita muitas discussões, na verdade. São polêmicos, na verdade. E para fazer um fechamento. Sim, claro. É isso aí. Eu acho que o que é importante, eu acho que o Eliezer concorda, é justamente as pessoas se aprofundarem na fé, né? Sim. Conhecer a sua fé e saber se precaver dessas armadilhas, né? E assim, você tem na história da igreja os padres, que a gente chama os padres da igreja, que escreveram os comentários de evangelho, né? São Tomás de Aquino tem a Catena Áurea também, que faz comentários sobre o evangelho. Então, essas interpretações que nós fazemos, eles já fizeram há muito tempo. Com certeza. Então, pode servir de base, né? E a gente tem aí hoje, e claro, como eu digo assim, que são instrumentos que são usados para a revolução, o pobre, a ecologia, a ecoteologia, e assim a gente vai andando aí nesse terreno fértil aí, que a gente vê que às vezes é trazido para dentro da igreja um tema que os fiéis não têm a mínima capacidade de movimentar esse tipo de situação, mas é trazido de forma assim que nós tenhamos que ir lá resolver o problema. Né? E consequentemente, se deixa de lado, às vezes, um estudo bíblico, se deixa de lado, às vezes, um encontro enfim, pastoral, que faz fortalecer a fé. Então, é uma questão minha, e quando eu digo minha, daí a gente tem que fazer algumas ressalvas, mas eu questiono um pouquinho e estou sempre estudando que talvez um dia eu consiga chegar a uma resposta, mas eu acho que a gente tem essas inquietudes que fazem com que a gente traga também aí, expõe para que pensemos juntos, né? Isso aí. Então, gente, tema instigante, merece outros capítulos, mas a gente vai parar por aqui hoje, tá? Só uma frase do Guimarães Rosa. Vivendo se aprende, mas o que mais se aprende é só fazer outras maiores perguntas, né? Isso aí, muito bem lembrado, mestre. Bom, o segundo tema, e também muito polêmico, e muito atual também, é o que nós nos deparamos agora há pouco tempo, né? No dia 5 de novembro, foi revogada, né? Foi afastada, enfim, a resolução do CONANDA. Suspensa, né? A resolução do CONANDA. O que é o CONANDA? O CONANDA é um conselho ligado ao executivo e tratou de um tema sobre o aborto, que é um tema que é eminentemente para ser discutido pela sociedade como um todo. E quem são nossos representantes lá no Congresso? São os deputados. Então, é um tema para o parlamento discutir. Mas o CONANDA, que é um órgão do executivo, membros lá escolhidos pelo executivo, eles fizeram uma resolução autorizando que o aborto, após 22 semanas até 9 meses, podia ser feito dentro das instituições hospitalares, com um profissional,
não precisaria nem boletim de ocorrência. Se fosse vítima de estupro menor de idade, porque o CONANDA é um conselho que cuida das crianças e adolescentes. Então, no caso, a gravidez de uma adolescente, uma menina de 12, 13, a gente já ouviu tantas vezes isso na mídia, tantos casos, fatos. Então, a menina não precisaria nem fazer boletim de ocorrência, não precisaria avisar os pais, porque o Ministério Público teria autonomia de acompanhar a menina até o hospital e o profissional faria, então, esse aborto. E como é que é feito? Como é que era feito? Como é que era feito o aborto? Como é feito? Qual é o método usado para fazer o aborto com um bebê com idade gestacional acima de 22 semanas? Nessa idade já não é mais possível. A única forma de se fazer, enfim, de matar o bebê, de assassinar o bebê, é através da sistolia fetal. Que método é esse? É uma injeção. Qual é o ácido mesmo que se usa? Eu não lembro. É ácido... Cloreto de potássio, eu acho. Cloreto de potássio, exatamente. Cloreto de potássio, uma injeção lá no coraçãozinho do bebê. E lá... E o cloreto de potássio é um produto químico usados em medicamentos, enfim, que era usado lá na eutanásia de cavalos, lá na medicina veterinária, e foi proibida, porque os animais sentiam muita dor. Então foi proibido pela medicina veterinária. Só que, aqui, o CONANDA, com essa aprovação, ele obrigava os médicos profissionais a fazer. E se o médico se negava a fazer, por motivo moral, a instituição hospitalar pagava multa. Então, nesse período, gente, foi em final de 2024 que aconteceu essa resolução do CONANDA. Até agora, né, que nós tivemos, então, aí a revogação. Mais de 1.000 bebês foram assassinados por conta dessa resolução. E teve também uma situação que o Conselho Nacional de Medicina ele se pronunciou dizendo que ele ia defender os médicos que não quisessem fazer esse procedimento. E aí entrou quem? Alexandre de Moraes. STF disse que sim, que era para ele atender a resolução do CONANDA. Então, nós temos ali, e eu faço parte, aqui é um parênteses, eu faço parte, sou membro do Movimento pela Vida, e a gente tem esses números muito presentes. E nós tivemos, então, o cuidado de buscar esses números. E mais de 1.000 bebês, nesse período, já foram assassinados. Então, de uma forma dolorida, enfim, não tem nem palavras para dizer, monstruosa. Esses bebês, eles se mexem, enfim, não tem, eles se agitam dentro do ventre, e aí ele, com essa injeção, que o profissional atinge o coração, a criança morre, o bebê morre, e aí, ainda assim, a menina tem que passar pelo todo o processo de parto, porque tem que ser feito cesárea. Que loucura. Então, mesmo assim, que loucura, essa questão do trauma que a menina vai ter, vai se propagar. Sendo que a gente sabe que hoje, tá, já um bebê com 22 semanas, completamente formal. 5 meses, enfim, já pode ser tratado, enfim, uma incubadora, e pode, sim,
completamente não. Ele vai sobreviver. Porque nós temos muita medicina, graças a Deus, muito avançada nesse sentido. Então, a gente tem sim chance, de repente, então, se a menina não quer. E por que nós que somos pela vida, que somos contra esse assassinato, o que a gente sugere? A gente sugere que sim, se a menina não quer, né, levar adiante essa gravidez, então faça, se submeta, então, uma retirada, quando tiver condições de já assim fazer, então, levar adiante a termo essa gestação, e aí depois adota. Tem tantas famílias que se sentem felizes, adotaram um bebê. Então, eu acho que a gente tem que pensar no inocente agora. E o que a gente vê hoje, infelizmente, eu digo que é polêmica, porque a esquerda, ela está pensando, na menina. Muito bem, a menina já é vítima. Já foi vítima. A dignidade dela já foi atingida. Mas o bebê é inocente. Então, aí que a gente tem que pensar. E eu acho que eu já me estendi demais, e vou passar a palavra também aqui para o Eliezer, que também entende bastante do assunto e acompanhou aí a moção que passou na Câmara de Vereadores, é isso? É bem lembrado, assim, que essa resolução do Conanda, ela contrariou um parecer do Conselho Federal de Medicina. A Federal de Medicina. Né, desaconselhando, né, o aborto. E mesmo assim, esse conselho foi feito, né, essa resolução foi feita quase como um status de lei. Algo que não competia a uma resolução de um conselho. Então, né, por causa disso, né, como a Nilce bem colocou, mais de 1.000 bebês foram assassinados, e essa eu acho que é a expressão exata pra gente usar. Porque eu acho muito engraçado os termos, os eufemismos que eles usam, né? Interrupção, retirada, procedimento. Tudo isso para não falar que tu tá assassinando uma criança que não tem como se defender. A palavra é assassinato. A palavra é assassinato. Até o próprio termo aborto, ele é um eufemismo também, né? E eu tive a oportunidade de ler, eu até então não estava sabendo o que estava acontecendo na nossa última gravação. A Nilce me passou a situação, a gente ia falar sobre isso, né? E até então estava sendo levantada a PDL 03 da Cristonieto, né? Do PL. Então, graças a Deus, né? Ele levantou pessoas no Brasil todo para procurar moções nas prefeituras, né? Para apoiar então a PDL, a suspensão, né? Dessa resolução. E chegou para nós aqui em Canoas. A Nilce me mostrou como foi feito em Pinhal, como foi feito em Parobé e tal, né? E aí eu falei para ela, não, deixa aqui que eu vou redigir um texto. Legal. Então eu tive assim o prazer de poder redigir o texto e de ler essa resolução, que é simplesmente horrorosa, sabe? Tenebrosa. Eu até acho errado quando a gente usa o termo progressismo para se referir, porque na verdade isso aí é um retrocesso ao barbarismo. Que quem trouxe... Progresso nem sempre é positivo, né? A gente sempre tem a ideia de que progresso é uma coisa positiva. Mas nem sempre, né? Então, quem trouxe o conceito de direitos humanos, na verdade, foram os cristãos, né? Porque até eles largavam velhos, largavam órfãos, a própria sorte no Império Romano, até que eles viram que tinha um povo que cuidava dessas pessoas, né, desassistidas. Então é errado a gente usar o termo progressismo. Mas a gente vê assim que coisas assim absurdas, tipo, os pais não podem acompanhar, eles são obrigados a se submeter, é multa para médico que não quer fazer Então, tipo assim, era horrorosa, né? E quando a gente apresentou essa moção através da nossa vereadora lá, imediatamente houve uma reação, sabe, da esquerda ali. Primeiro ia passar em um bloco, sabe? Eles nem iam ver. Quando eles viram o que era, aí pediram tempo, pediram recesso, pediram para adiar. Até que não teve um momento. Teve um momento que eles tiveram que passar, e foi quase 3 horas de debate. O presidente em questão da Câmara, né, em exercício... também é um eufemismo. Teve
Não, eu digo o debate. A palavra debate aí, no caso, é um eufemismo também, né? É um eufemismo, foi quase discussão, Não é um né? debate, né? Ele vai debater, defender a vida. Sim. É absurdo, né? Não, na verdade, o simples não, fato de a gente estar debatendo isso já é um absurdo. absurdo, É uma coisa que não deveria nem estar sendo discutida, né? Tipo, né? Mas pra gente ver como que tá a sociedade, né? A gente tá bem distorcida, assim. E o presidente em exercício... A Larissa, então, que apresentou. Que apresentou. Que apresentou, né? A gente fez o texto e ela apresentou, né? E o presidente da Câmara em questão, ele disse assim que ele nunca viu, nos 33 anos que ele tem de mandato ali, uma moção ser tão disputada, assim, de 11 vereadores ter se inscrito para falar sobre o tema. Que coisa terrível. E a esquerda ficou ali 30, 40 minutos. Tentando argumentar. Tentando convencer os outros, né? E falando na menina, que a gente sabe, a gente sabe que é vítima também, mas a gente nada justifica. Eles tentaram colocar o foco assim na vítima de um estupro, né? Só que o conselho não diz que era só vítima de estupro. Às vezes a guria tá com um namoradinho lá, eles se passam, entendeu? E aí agora tem que... Tá, mas mesmo lá, vamos lá, a gente entra nessa questão do estupro aí, mas assim, ó, mesmo no caso do estupro, veja, você não pode combater um crime cometendo outro. Isso é básico, né? Isso é a lógica natural. É a lógica natural. E aí, assim, você fica tentando entender, porque é claro que, obviamente, eles não estão defendendo isso por causa do estupro. Não vem com esse papo pra cima de mim, ninguém me convence disso. Eles não estão preocupados com isso, até porque, bom, não vamos entrar aqui nessa seara aí, senão a gente vai... Mas assim, ó, agora eu fico tentando entender qual é a coisa do... Eu acho que é justamente destruir o ser humano, né? Na medida que você... Porque é o que eu digo da questão da educação, aí eu transporto para essa questão do aborto aí, né? Você não está formando o cidadão, você está formatando o cidadão. Na medida que você formata, o cidadão tem que se comportar como o Estado ou a ideologia quer. Então, eles jogam com essas contradições, com essas coisas, para que você se adeque a sempre estar ali. Né? E a questão do aborto, o Papa João Paulo II falava, né? São João Paulo, cultura da morte, né? Chamava de cultura da morte. Cultura da morte. Cultura da morte. E agora, então, assim, olha uma coisa. Sociedade que faz importante, que cultua a morte. Eu acho que é importante, além desses caras, tem os caras que defendem o aborto, estão lá e tal. Agora, tem pessoas que se omitem na defesa dos valores da vida. Então, essas pessoas também têm que ter consciência que a omissão é uma forma de pecado também. Sim. Né? É uma forma, assim, ó, as pessoas têm que pensar que não participar desse debate, não intervir nessa questão, é uma forma de permitir que essas coisas aconteçam. Quando a gente apresentou isso, a gente viu muita indiferença. Às vezes não é que a pessoa era contra. O pessoal da esquerda, ele é sempre contra, né? Mas a gente viu indiferença da parte de outros, assim, tipo, eu não tô por dentro do assunto, não sei sabe? muito bem, não sei, tanto faz, né? Então, uma coisa que foi importante a gente ter colocado, que a Larissa colocou, foi um vídeo de um documentário chamado Grito Silencioso, que mostra um aborto acontecendo ao vivo ali na tela de um... Cara, aquilo ali foi... Tu sabe de quem é esse vídeo? Não. É do cara que se converteu, né? Não era o cara que era o dono da maior clínica de aborto dos Estados Unidos, que ele era uma clínica abortista e o cara se converteu. Eu acho que ele tinha esses vídeos. Não, é um vídeo muito forte, já é antigo, já tem os seus 20, 30 anos. Não sei como é o nome. E graças a Deus aquilo ali serviu assim para conscientizar. Que hoje ele é justamente o contrário, ele é um cara que combate, né? Sim, claro, foi o documentário que aliás, muito né, gente, circulou até para... Eu acho que é relevante. Agora, há pouco tempo, caiu uma lei nos Estados Unidos com relação à questão de aborto. Não caiu um negócio? Sim. O efeito Trump, né? Mais uma Bom, faceta do efeito então, Trump. assim, ó, só para então colocar aí para quem está escutando, a gente vai já também encerrando, que o tempo já passou. Tem que informar passou em Canoas a moção. Então, e a votação em Canoas foi de 13-4, né? Isso. 13 votos sim e 4 não. Adivinha quem que votou contra? Tá. Então, exatamente, Partido dos Trabalhadores
e outros aí. Então a esquerda vota contra e não quer saber. Cita os nomes de quem. Tu tem os nomes aí? Cita os nomes de quem votou contra para as Carlos, pessoas não saberia quem estava bom, você que foi. Pois pode botar. Não, e teve aí, a gente fazia uma ressalva aqui. Teve uma pessoa de esquerda, que se diz esquerda, mas que votou sim, porque ele disse que a resolução do CONANDA tinha visto de origem. Sim. Não era uma questão Ele do executivo. Teve a questão técnica. Não era uma questão para que se debatesse numa resolução. Quem são os representantes da sociedade? Os deputados. Então, tem que passar no parlamento. E falando em parlamento, passou também, Esse né? é o ponto, Então, passou o PDL 03, que susta os efeitos dessa resolução. Então, esse o nome. Está assustado. Na Câmara dos Deputados. Tá, e a votação. Só falar nos números, que agora. Não, mas só explica uma coisa. O fato de estar assustada significa que ela está suspensa, ela pode voltar? Não. Ou ela está anulada? Suspende. Ela não tem. Não vai voltar mais. Não. Maravilha, isso é bom saber. E assim, e o número de votos? 317 votos sim e 111 não. Vejo, 111 deputados votaram não. Querem continuar essa Cultura da morte. Cultura da morte. E adivinha quais são os partidos? A esquerda. O PT, o PSOL, PV, PSDB e assim por diante. Gente, e são essas mesmas pessoas hoje que estão dizendo que é um PDL da pedofilia, porque diz que menina não é mãe e que estuprador não é pai. Eles criaram essa narrativa para dizer assim, que são contra. Então, estamos nesse momento que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai ir para o Senado, já foi encaminhado para o Senado, tem que ser votado lá também. E vamos ter muitas discussões, porque a esquerda está, sim, levantando essa bandeira, dizendo menina não é mãe, e estuprador não é pai. Como eles perderam na votação, assim, e eles são campeões em narrativa, eles levantaram essa narrativa. PDL da pedofilia. Eles são campeões de narrativa, Eliezer, porque a gente não está rebatendo. Sabe? Eles não tem ninguém que rebate. Tem que rebater. Nós temos que rebater e chamar esses caras. Não, vocês estão sendo, desculpa a expressão, sendo canalhas. Porque assim, a forma de tratar essa questão não é a forma que eles estão tratando. Não é matando a criança e nem se fazendo de apoiador da vítima. Nós sabemos que esses casos acontecem na história há séculos. E a gente sabe que a forma de tratar isso, primeiro, toda criança, toda pessoa, o aborto gera um trauma na pessoa. Nilce é mulher, talvez ela possa investigar e possa. Eu não tenho dados precisos aqui sobre isso, mas todas as histórias que eu conheço são traumas que são permanentes na pessoa. A pessoa fica traumatizada, não interessa se ela foi estuprada ou não. O fato de, tudo bem, não estou aqui defendendo isso de forma alguma, né? Obviamente. Porém, se ela, além disso, ela aborta, o aborto não resolve o problema psicológico, ela só cria mais um. Só cria mais um problema grave. Ela vai ficar com isso, porque ela está pensando, ela tinha uma vida. Agora, então, assim, são históricos os casos, freiras que foram estupradas, que tiveram os filhos, doaram os filhos. Muitos casos. Então, olha assim, são pessoas que superaram isso, obviamente. É uma violência contra a mulher, obviamente. Agora, a gente tem que prevenir os meios. Agora, todo mundo combate, fala aí de pedofilia e tal. Agora, o cara não combate a pornografia na televisão. Você pega o YouTube hoje, se você começar a olhar, já tem algumas insinuações. Eles não estão explicitamente, mas já tem coisa ali, já começa a cutucar coisa, você começa a ver uns vídeos e você não consegue apagar, você não consegue tirar dali, né? E assim, fora outras coisas. E agora você falou isso, e é inacreditável
E aí, que a esquerda votou contra o PL que aumentava a pena para o estuprador. Não, os caras não. Votou contra lá. Isso derruba a narrativa deles. Então, já votou. Canalice. Então, assim, os mesmos que agora estão dizendo que estão favorecendo o estuprador, eles votaram contra o aumento da pena, né? Lá no momento, em tempos passados que teve. Gente, é um tema espinhoso, é um tema delicado, polêmico. A vítima tem que ter um acompanhamento psicológico de pessoas sadias, né? E tocar a vida pra frente. Isso aí, é isso que eu né? Você vai pra guerra, você vai sofrer lá, perder uma perna, perder, sei lá, tem muitas coisas. Você sofreu uma violência. Você não vai se sentir melhor se você for lá matar o ladrão. Não é assim que você vai resolver teu problema. Não é assim. Não pense que isso vai resolver. Inversão de valores, claro. né? Gente, vamos então para as considerações finais. Vamos lá. Minutinho aí para cada um se despedir e a gente vai encerrando aí. E claro, a gente sabe que esse assunto levaria, assim, mais algumas horas, né? Mas não vai faltar oportunidade para a gente retornar aqui e retomar esse assunto, certo? Eliezer, considerações finais? Quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Realmente foram 2 temas bem interessantes. Tem pano para manga, a gente conseguiu falar bastante coisa, e principalmente no sentido de conscientizar as pessoas, né? Muitas pessoas não entendiam o que é a infiltração socialista no meio das igrejas. Muitas pessoas nem estavam sabendo da questão da PDL, né? Então, assim, o nosso papel, o papel da ACC está aqui justamente para isso, né? Para trazer conhecimento, trazer formação e conscientização para a sociedade, especialmente para a sociedade de Canoas. Muito bem. Professor? Muito obrigado pelo convite. Olha, são temas apaixonantes no sentido de que a gente vê, né, quanta coisa é importante a gente tratar, né? Eu acho que o papel da ACC aí de trazer essas questões. E assim, eu acho que esse debate mostra que as pessoas estão aí. E a ideia é essa, ventilar as ideias para que a gente possa esclarecer, né, Elias? Porque as pessoas, né, a gente debater ideias é maravilhoso, né? Então, eu acho fantástico. Agradeço, né, a oportunidade, mas a iniciativa, a Nilce é uma guerreira. A gente sabe que a Nilce ela se esconde ali, mas na verdade ela é um motor e ela que faz, e também assim, ó, a Nilce trata de muitas questões. Nossa, a gente não percebe, mas quantas coisas você está envolvida, né, Nilce? Então, parabéns aí pelas iniciativas, parabéns por tudo mesmo. Generosidade. Poxa, é muito. Olha assim, ó, pessoal. Digo para vocês, essas amizades que nós formamos aqui na CC são fantásticas, né? São pessoas, digamos assim, que estão preocupadas, são idealistas, né? Aliás, que têm um ideal pela vida, pelas coisas. Então, puxa vida, procurem se unir a nós aí. E é isso, tá? Muito obrigado por tudo. E estamos aí à disposição. Gente, só agradecer então, né? Ter estado conosco, acompanhar esses temas e sem a pretensão de esgotar tudo que, né, esse tema merece, mas estamos caminhando. Importante que isso suscita dúvidas e por isso que nós estamos aqui. E como diz bem o professor Silvio, que a CC tem esse objetivo de fomentar esses temas, de trazer à luz algumas pautas que muitas vezes a gente se depara no dia a dia e não sabe de onde veio, para onde vai. E a gente precisa, então, que alguém nos dê uma palavrinha. Quem sabe se isso ajudou você. Nos siga lá nas redes sociais, junte-se a nós e colabore aí com a CC. Certo? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente. Olha, eu vim com